Bom, voltando às nossas aulas, a gente já vai fazer para encerrar. A gente vai ver hoje derivada parcial e na próxima aula o restante de derivada parcial e na seguinte a gente vê integrais múltiplas e esse é o assunto que vai constar na nossa avaliação. Então vamos lá. Olha só. Nós já havíamos falado que as funções têm várias variáveis, né? E que o gráfico dela, né, é sempre uma superfície, né? A gente já havia falado isso, né? Pedi para vocês reverem as outras aulas, né? Digamos que aqui esse é o gráfico da nossa função. Perfeito? Bom, como é que nós obtemos esse gráfico? Cada ponto é obtendo, né? Eu vou dando a ideia aqui de funções de duas variáveis. Você pega dois valores x e y, né? E a partir desses valores, você acha um terceiro, que é aqui no eixo z, né? Que eu vou chamar de z, e que nós sabemos que, na verdade, é a imagem do x e do y pela função. Tá certo? Agora, eu vou pensar assim, ó. Vamos supor que eu passe um plano paralelo ao plano x, z, pelo gráfico, né? Então, o plano x é esse aqui, né? Aí eu pego um plano paralelo e passo aqui, só que passando por esse ponto. Então, seria esse plano aqui, né? Perfeito? Seria esse plano aqui, né? Seria esse plano aqui, né? Que eu vou fazer em preto, né? Seria esse plano aqui, né? Seria esse plano. Claro que esse plano é infinito em todas as direções, é óbvio, né? Tá certo? Que ele é paralelo, vamos supor ele paralelo ao plano XZ. Tá certo? Só que quando ele corta aqui, ó, ele forma essa linha que eu vou desenhar aqui em vermelho, né? Essa linha está no gráfico da função. Qual é o meu objetivo? Será que é possível, né? Que, imagina, como eu vou falar na linguagem difícil, eu tenho uma partícula que se desloca por essa linha do gráfico. Será que seria possível calcular a velocidade dessa partícula? Ora, do ponto de vista do plano, né, desse plano que eu desenhei em preto, isso é aqui apenas uma curva, e como nós vimos no cálculo 1, se você tem uma curva e tem um objeto se deslocando nessa curva, é claro que fica simples calcular a velocidade, basta calcular a derivada, né? Mas, olha só, voltando agora para o nosso cálculo 2, do ponto de vista, cálculo de várias variáveis, desculpe, do ponto de vista daqui, ó, um objeto que se desloca somente nessa linha, né, ó, ele está variando só a variável x e está deixando fixa a variável y, né? Ó. Dá simplesmente para ver isso, né? Então, ó, seria assim, né? Ó, se eu chamar esse ponto de x0, y0, e esse aqui vai ser o z0, né? Ó, tá certo? Que é o f de x0, y0, né? Ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que nessa curva, quem está variando são os valores do x. E o y está fixo. Tá certo? Então, ó, já que é assim, ó, imagina o seguinte. Tu tem uma função, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, 3x ao quadrado mais 2xy menos 5y ao quadrado. Se tu dá um valor para o x, né, ó, digamos 5, que é o equivalente a dizer que eu estou deixando o x fixo, né, ó, eu teria a função f5, melhor, desculpa, quem está variando é o x e o y está fixo, né? Então é y0. Então é y0, me perdoe. Então, digamos que eu diga que o y é 5. Aí aqui vai mudar, vai ficar 3x ao quadrado mais 2x vezes 5 menos 5 vezes y ao quadrado. Então eu vou ter 3x ao quadrado mais 10x. Opa, aqui é o 5 ao quadrado, me perdoe, que é o y0, né? Que é o 5, né? Tá certo? O nosso y0 é 5. Tá certo? Então vai ficar menos 125. Aí olha só.
Aqui eu coloquei y0 como um número real. E aqui, né, claro que quando eu for fazer a teoria, eu vou usar y0 como o cara que está ficando fixo, né? É xy, né? Eu estou dizendo que y é 5, né? Que seria, né, o nosso y0, que eu vou tratar mais tarde. Aí, olha só, a função que era de duas variáveis, né, transformou-se numa função de uma variável. Então, ó, se ela é uma função de uma variável, então eu vou tratá-la como uma função de variável lá do cálculo 1. Né? Eu posso até chamar aqui, ó, de g de x, né? Porque ela ficou só de uma variável. Tá ok? Mas, olha, inicialmente ela era uma função de duas variáveis, que eu fixei um valor, que é o equivalente, né, ó, a cortar ela pelo plano y igual a 5, no caso. Né? Nós já vimos que o plano y igual a 5 é um plano vertical, ou seja, é um plano paralelo ao plano xy. Perfeito? E a ideia para calcular essa velocidade é justamente fazendo isso, fixando o y e variando apenas o x. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer, né? E a ideia vai ficar bem simples, quer dizer, não vai ter nenhum problema, né? Mas tudo passa, né, pelaquela história. Se o limite existir, o resultado vai ser justamente a velocidade, né? Ou o coeficiente angular da reta tangente que passa aqui, como nós vimos, né? Essa reta aqui é a reta tangente, né? E o que a gente vai achar nela é o equivalente ao coeficiente angular em relação a esse plano, que é o plano y0 igual a 5. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ao caso geral. Então, eu tenho que nossa função, né? Z igual a f de xy. Tá certo? Então, ó, tudo vai acontecer nesse ponto, que tem coordenada x0, y0 e z0. Não esqueça que o z0 é esse, né? Então, eu vou ter aqui, né, que o nosso z0 é a imagem de, né? O que eu vou fazer? Eu vou permanecer esse fixo e vou variar esse. Então, eu vou ter essa função aqui, ó, f, x, y0. Né, ó, como nós já vimos aqui no exemplo, né, ó, isso aqui vai se tornar uma função na variável x, que eu vou chamar de z, de g, tá certo? Aí, aqui, ó, se o limite existir, eu sei calcular a derivada, é fácil. G' de x é o limite, não sei se você lembra do período passado, quando h tende a zero, de g de x mais h, né? No caso é x0 e y0, né? X, ele tá certo, ele vai correr nesse ponto, né? Aí eu vou calcular x' de x0, agora sim. Tá, beleza. G de x0 sobre h, tá certo? Vou fazer a substituição. Ó, no lugar do x, eu estou colocando x0 mais h essa parte, né? Então é o limite quando h tende a zero de g, não. Agora eu vou colocar aqui, ó, f de x0 mais h e y0. Isso aqui simboliza que a variável x está mudando de valor e o y vai permanecer fixo. O que significa isso? Quem é o g de x0? Ah, o g de x0 é fácil. É só no lugar do x colocar o x0. Então vai ficar f de x0 e y0, que é este ponto aqui, né? F de x0 e y0. E isso simboliza, ó, que justamente isso aqui, ó, o y permanece o mesmo e quem está mudando de valor é o x. Se esse limite existir, não é, ó, ele é a derivada de g em x0, por um lado. Por outro lado, eu vou simbolizar, né, como eu quero f, eu vou simbolizar dessa forma. Isso aqui, ó, é a derivada parcial de f em relação à variável x, porque x é que está mudando, y está constante, no ponto x0 e y0. Né? Por quê? Porque eu quero um símbolo para o que nós estamos fazendo, que é na variável f, e não nessa função que eu criei, né, a partir da f, que é a g. Então, isso aqui, ó, né, é a velocidade que eu havia mencionado no início. E que, como nós sabemos, velocidade é derivada. Só que, nesse caso, ó, como eu estou variando apenas o x, nós vamos chamar assim, ó, derivada parcial de f em relação à variável x. Não é? Da mesma forma, eu posso pensar no seguinte, né? Posso pensar assim, ó. Em vez de variar o x, eu vou variar o y. Então, aqui vai ser x0 e esse aqui que vai variar. Então, a função vai ser na variável y, né? Então, aqui, ó, y0, né? Então, vai ser y0 mais h
e g de y0, né? Ó. Como é o y que está variando, ó, quando eu calcular y0 mais h, ó, vai mudar aqui no y agora, né? Ó. Então, aqui muda, né? Ó. Então, o x0 permanece o mesmo e vai ficar y0 mais h menos f de x0 e y0. Quando eu colocar y0 aqui, ó, só vai aparecer y0 aqui, então não vai mudar. Aí você vê, ó, o mesmo que antes, quer dizer, similar. Porque enquanto no anterior a primeira variável é que estava mudando, agora é a segunda variável que está mudando. E a primeira permanece fixa, né? Então, quem variou foi o y e o x permaneceu constante. Então, agora, ó, isso aqui, ó, é derivada parcial de f em relação a y, né? E com a interpretação geométrica, se antes a linha estava no plano que era paralelo ao xz, agora a linha está no plano que é paralelo ao yz. Perfeito? Seria esta outra linha aqui que eu vou colocar em vermelho, né? Ó. Seria o equivalente a essa linha aqui, né? Ó. Em preto, desculpe. Não é? Aí, ó, aí eu estaria calculando a velocidade de uma partícula que se move já nessa curva, né? Um plano que corta o gráfico paralelo ao YZ no ponto x0, um plano que sobe aqui, né? Perfeito? Aí, novamente, teria reta tangente e tudo, e eu teria a velocidade, que aqui nós chamaríamos de derivada parcial de f em relação a y. A ideia central aqui é a seguinte, que quando eu vario x, então o y é constante. Sendo y constante, então a variável é só o x, tá certo? E trate ele como constante. Você vê que a ideia é a mesma do cálculo 1. Perfeito? A diferença é que quando você estiver derivando em relação a x, o y é constante. Quando você estiver derivando em relação a y, aí quem é constante, na verdade, é o x. Não é? Aí eu vou lhe fazer aqui um exemplo para você ver que a ideia é muito simples, né? Como a derivada é a mesma, então todas as regras que nós aprendemos antes do cálculo 1 valem agora. Tá certo? Por exemplo, se você tem a função fxy igual a 3x ao quadrado mais 2xy menos 5y ao quadrado, aquela que eu coloquei agora há pouco, né? Aí você vai derivar em relação a y, a x, não é? A ideia é bastante simples, não é? A variável é o x, então variável é esse e esse, tá certo? E este outro aqui, né? O y, não só o y, o 5, o 2 e o 3, todos são constantes. Aí, use as regras que você aprendeu lá no período passado, sem nenhum problema, né? Derivada de x ao quadrado é 2x, então vai ficar 3 vezes 2x, porque constante repete, não sei se você lembra. Mas, vou colocar aqui mais um para colocar a constante sem nada, para você ver a diferença, né? Do que ocorre. Então, todas as regras que você aprendeu lá vão valer aqui, né? Aqui, ó, esse é constante, esse é constante, então repete. O 2 e o y. A derivada do x é 1. Perfeito? Agora, esse aqui é constante, né? Ó, constante vezes constante é constante, porque o 5 é um número mesmo, é constante. E o y nós estamos considerando constante. Então, a derivada dele é 0. Mesma coisa esse outro, já é constante, a derivada é 0, como as regras que nós vimos antes. Ah, mas essa constante aqui por que repetiu? Porque está multiplicando a função, né? Ó. E toda vez que multiplica a função, a constante repete e deriva a função. Quando a constante está isolada sozinha, sem a variável, então a derivada é 0, como nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui vai dar 6x mais 2y, né? Da mesma forma, você vai calcular a derivada em relação a y. Então, agora, quem é constante é o x, né? Então, agora, esse é constante, não, esse é variável e o outro continua constante, ó. O número é constante e não depende da variável, ele é constante. Então, vamos lá. Constante, constante, a derivada é 0. Mas o 2 e o x são constantes, repete, e a derivada do y é 1. Menos 5, que é a constante, repete. Menos 5, que é a constante, repete. Tá certo? E a derivada de y ao quadrado, como você vai lembrar, é 2y.
derivada da constante é zero. Perfeito? E você encontrou 2x menos 10y. É isso. Perfeito? Então, ó, e se eu pedisse para você fazer isso em um certo valor, né? Se eu pedisse assim, por exemplo, calcule a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 2. Aí o que é que você ia fazer? Ora, você vai lá, né? Você já calculou a derivada parcial, que deu isso aqui, 6x mais 2y, só que você quer no 1, 2. Então, no x substitui o 1 e no y substitui o 2. Então, vai ficar 6 vezes 1 mais 2 vezes 2, e isso vai dar 10. Então, olha só, a velocidade escalar, né, se você estiver tratando de velocidade, né, daquele esquema que nós vimos, daria 10. Ou a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 2, é o 10. Né? Mesma coisa. E se fosse eu pedisse para o y? Em relação a y no mesmo ponto, no ponto 1, 2, vai dar o quê? Mesma coisa. Derivada em relação a y, aí você já calculou, né? Se não tivesse calculado, teria que calcular, né? Mas eu achei que é 2x menos 10y. Então, é 2 vezes o nosso x, que é 1, menos 10 vezes o nosso y, que nesse caso é 2. Então, isso vai dar 4 menos 20 menos 16. Perfeito? Então, isso é a derivada parcial, né? Então, vamos olhar aqui agora a teoria, né, que diz aqui, né? Vamos lá. No nosso slide. Olha aqui, vamos lá. Vamos pegar a nossa apresentação. Perfeito, olha aí. Então, derivada parcial, interpretação geométrica, né? Aqui, ó, tem uma tabela, né, ó, de uma função de duas variáveis, né? A variável u e a variável t, tá certo? É relação entre temperatura e umidade, né? Tá ok? Tá ok? Então, a imagem, quando o t é 26 e u é 40, aqui é como se fosse o x e o y, né? Então, eu estou chamando de t e u, né? A relação é essa, tá certo? A relação é essa, né? Aí, imagina o seguinte, eu olho aqui, fixando o U, 55. Qual é a variação da temperatura quando a umidade fosse 55, não é? É o equivalente a dizer que a partícula está mudando de valor, né? De posição, né? Só que aqui não é posição, é a temperatura. Mesma coisa aqui, ó. Se eu fixo a temperatura e mudo a umidade, né? Então, eu quero saber qual é a umidade quando a temperatura for 30 graus. Tá certo? Aí a umidade vai mudar. Perfeito? Aí, olha aí. Aqui no exemplo é quando a umidade é 70, né? Aí a temperatura está mudando aqui, né? Aí o que a derivada faz? Mede como essas mudanças estão ocorrendo, se está aumentando ou diminuindo, né? Se aqui fosse espaço e tempo, é como está mudando esse negócio, né? Mesma coisa para esse outro. Perfeito? Aí, vamos lá. Definição de derivada parcial. Né? É como eu lhe disse, ó. Se você vai derivar em relação a x, né? Ó, isso aqui é uma outra forma de escrever derivada parcial, né? Tá certo? Isso aqui é uma outra simbologia, né? Vale aquela que nós temos, em alguns livros tem aquela, em outros livros tem essa, né? Então, ó, é a nossa definição que nós fizemos, né? O y permanece e quem está mudando de valor é o x. Então, isso é derivada parcial em relação a x. Né? Quando for em relação a y, quem muda de valor é o y, tá certo? E o x permanece constante, né? Tá ok? Aí, olha aí. As formas de escrever, né? Aquela que eu escrevi agora há pouco, né? No quadro. Tá certo? Que é a que nós vamos usar, né? Então, ó, tudo isso significa derivada parcial em relação a x, né? Como a gente sempre considera o x a primeira variável, ó, então F1 significa derivada parcial em relação a x. E tem livro que escreve dessa forma, né? Ó, derivada, né? Você vai ver que no Leithold, né?
do primeiro período, né? Se você olhar lá, ele escreve só df, que é derivada de f. Como aqui tem duas variáveis, derivada parcial em relação à primeira variável. Tá ok? Né? Ou simplesmente você coloca a variável que você está derivando. Né? Aí, da mesma forma, nós temos para o y, né? Ok? Da mesma forma, nós temos para o y, né? Para calcular a derivada parcial, desculpe aqui o equívoco, mas é parcial. Então, para achar a derivada parcial de f em relação a x, olhe y como constante e diferencie normalmente em relação a x, né? Aí está aqui, né? Mesma coisa para a outra. A gente olha o x como constante e diferencia em relação a y. Por exemplo, né? Calcule a derivada parcial em relação a x do ponto 2, 1. Primeiro você calcula a derivada parcial, né? Aqui vai dar 3x ao quadrado, não é? Porque a variável é x. Aqui vai dar 2x e o y ao cubo repete, porque é constante. E essa aqui, ó, como é tudo constante, a derivada é zero. Não é? Aqui, ó, como eu lhe disse, 3x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, e repete o y ao cubo. Esse aqui, como é tudo constante, como a gente viu agora há pouco naquele exemplo, então isso aqui dá zero, então a derivada parcial é essa. Mas eu quero calcular no ponto 2, 1. Então, no lugar do x eu coloco 2, porque está ao quadrado, e no lugar do y eu coloco 1, né? 2, no lugar do y, 1 ao cubo, né? Então, aqui vai dar 12 mais 4, 16, né? Quando eu for fazer em relação a y, aí essa aqui que vai dar zero, esse aqui vai repetir, porque está multiplicando y, que é a nova variável, porque eu vou fazer em relação a y, então vai dar 3y ao quadrado, não é? Só que eu coloco o 3 na frente, então vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. E a derivada desse aqui é menos 4y, né? E o primeiro desaparece porque a derivada é zero, né? Como eu lhe disse, 3, que desceu aqui, x ao quadrado constante repete, diminui 1 aqui, y ao quadrado, menos, derivada de y ao quadrado é 2y vezes 2, então dá 4y. Substituindo aqui, ó, como ele está pedindo 2 e 1, né? Ó, vai ficar 3, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. Aqui, ó. Menos 4 vezes o y é 1 vezes 1. E isso aqui vai dar 12 menos 4, que dá 8. Né? Ó. A ideia é bastante simples, né? Ó. E aqui está a interpretação geométrica, que é o que eu lhe disse, né? Ó. Você subiu um plano aqui, ó, nesse x, igual a A. Então, você está fixando o x, então quem está variando é o y. Então, ó, a reta tangente T2 aqui, ó, tem coeficiente angular, né, derivada parcial em relação a y no ponto. E essa outra aqui, ó, como quem está variando é o x e o y está fixo, a derivada parcial em relação a x, tá certo? Porque é o x que vai variar, tá ok? E você vai ter o coeficiente angular dessa reta T1, né? A ideia é bastante simples, é aquilo que a gente escreveu agora há pouco. Não, outro exemplo. Calcule a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y no ponto 1, 1. Tá certo? E o que são esses números, né? As inclinações. Tá ok? Não. Quando você for derivar em relação a x, a derivada aqui é zero, e esse aqui é zero. Como a variável é x, dá menos 2x. Quando você substituir o 1, 1, né? Ó, só vai substituir aqui o 1 no x, menos 2 vezes 1 é menos 2. Né? Ó. Quando for do y, aí esse e esse dá zero, então vai dar menos 4y. E quando você substituir o y1 aqui, 4 vezes 1 é 4, o x não tem onde substituir, e dá menos 4. Então, isso aqui, ó, é o coeficiente angular da reta tangente T1, e esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente T2, né? Ó. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Ó. T1, quem varia é o x, a derivada parcial em relação a x, e o outro seria dessa outra, se o gráfico fosse esse. Perfeito? Aí tá aqui, né? Ó. Como o x variou, né? Ó, o coeficiente angular dessa reta é o nosso 2, né? Ó. Perfeito? E o outro, o coeficiente angular dessa nossa reta é o menos 4. Perfeito? Outro exemplo, né? Olha aí. Perfeito? Deixa eu copiar aqui na lousa, que eu acho que fazer na lousa é melhor. Não é? Para essa aqui, para ficar bem entendido, porque aí no slide, alguns passos são pulados, né? Então, vou só copiar aqui, né? Tá certo?
e vamos já abrir a lousa. Só um minuto. Então vai dar seno de x sobre 1 mais y. Perfeito? E ele quer que calcule, ó, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, né? Vamos parar a apresentação. E depois a gente volta. Então, olha só. Temos aqui, quero calcular a derivada parcial dessa função em relação à variável x. Bom, você olha o seno aqui, ó, não há problema. Né? Como é a derivada e tem x aqui dentro, então eu vou derivar normalmente. A derivada do seno é o cosseno, como você sabe, e repete a interna. Você bem devagar. Aí, vezes a derivada da interna, lembra a função composta? Então, é a derivada de x. Não estou derivando, estou só dizendo que eu preciso derivar a interna. Mas como a derivada em relação a x, eu vou derivar isso em relação à variável x. Perfeito? Você pode até só pegar isso aqui e fazer separado, que eu acho que fica até melhor para enxergar, né? Bom, em relação a x, o denominador é constante. Então, a constante repete, porque ela está multiplicando o x, né? Mas como assim multiplicando? Porque aqui é 1 sobre 1 mais x vezes 1 mais y vezes x. Isso que é multiplicação, né? E qual a derivada do x em relação a x? É 1. Então, a derivada é essa aqui, né? Conclusão. A derivada parcial de f em relação a x é... Eu vou colocar esse aqui na frente, tá? Como esse aqui é esse, vai ficar 1 sobre 1 mais y. Agora sim, vou começar isso. Vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Então, ó, é a derivada da função em relação à variável x, né? Então, só repetindo. Função seno, derivada é cosseno. Repete a interna. Vezes a derivada da interna. A derivada disso. Só que em relação a x, porque eu estou derivando em relação a x. Fazendo separado só essa aqui, ó. A derivada desse é 1, isso aqui é constante, repete, né? Então, vai dar isso daí. Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei a derivada e só coloquei na frente aqui do cosseno. 1 sobre 1 mais y, né? Vezes o cosseno de x sobre 1 mais y, ok? Então, vamos lá. A outra derivada. A derivada de f em relação a y. Então, isso vai dar, novamente, derivada do seno é o cosseno. O esquema é o mesmo, não vai mudar nada. Repete a interna vezes a derivada da interna. Só que agora eu não vou derivar em relação a y. Aliás, a x. Vou derivar em relação a y. Novamente, eu vou pegar separado, né? Só o que eu quero derivar em relação a y. Aí o que é que eu noto? Bom, em relação a x, bom, era só a constante multiplicando o x. Mas em relação a y, é um quociente, né? Então, deriva de cima em relação a y e repete a de baixo, menos repete a de cima e a derivada da de baixo, não esqueça que é em relação a y, né? Sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, isso vai dar, ó, como isso aqui é constante em relação a y, a derivada desse é zero. Zero vezes isso dá zero. Menos o x repete, né? Vezes a derivada desse em relação a y. A derivada de 1 é zero, mas a derivada de y é 1. 0 mais 1 é 1, então vezes 1. Sobre o denominador elevado ao quadrado. E isso vai dar menos x sobre 1 mais y ao quadrado. Então, ó, conclusão. A derivada de x sobre 1 mais y em relação à variável y é apenas menos x sobre 1 mais y ao quadrado. Terminou? Não, porque eu não quero saber essa derivada exatamente. Ela é útil e necessária. Eu quero saber a derivada em relação a y, né? Então, vou apagar, ó. Então, está tudo visto aí direitinho, né? Eu vou apagar e continuar. E vou fazer como no outro, ó. Esse aqui, ó, eu só vou colocar na frente. Então, vai ficar igual, né? Menos a derivada desse. Já calculei, ó, tá aqui embaixo, pequenininho. Menos x sobre 1 mais y ao quadrado. Aí, vezes, agora é esse. Cosseno
de x sobre 1 mais y, né? Então, essa é a derivada da função em relação a y, e essa é a derivada da mesma função, só que agora em relação a x, né? Você nota que o que mudou, basicamente, foi esta derivada. Porque ela em relação a x ficou essa simples, e essa outra aqui, ó, em relação a y, já não ficou mais tão simples. Ela mesma, só que em relação a y, né? Então, essas coisas que podem acontecer. Ok? Vamos continuar com a apresentação. Aí, ó. Então, a questão que nós estávamos querendo resolver. Então, tá aí, né, ó, as nossas continhas, né, ó, derivada em relação a x, né, aqui usa uma outra notação, né, diferente da nossa, mas o resultado tem que ser o mesmo, né, ó. E aí, tá aí o resultado, né, ó. Só que o que eu fiz, né, na minha eu coloquei essa parte na frente, né, ó. Né? Mesma coisa, na minha eu coloquei essa parte na frente, mas isso é indiferente, o resultado é o mesmo, né? Agora aí, determine a derivada em relação de z em relação a x, se z é definido implicitamente pela equação. Aí, isso aí, ó, é derivada implícita, tá certo? Mas de função de duas variáveis, né? Então, eu estou pensando aí no seguinte, deixa eu só copiar aqui a questão, e a gente resolve. Deixa eu só copiar a questão e a gente resolve, né? É x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais cxyz igual a 1. A ideia aqui é bastante simples. Você vai ver que não tem nada. Aqui é calcular a derivada. Vou escrever aqui do lado. Calcular a derivada de z em relação a x e calcular a derivada de z em relação a y. Né? Vamos voltar aqui para a lousa agora. E vamos parar a nossa apresentação para dar prosseguimento. Olha só. De novo, a ideia é simples, né? Eu tenho aqui, vou repetir aqui. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 1. O que eu estou pensando? Eu estou pensando que z é uma função de duas variáveis, né? Uma função de xy. Então, z é a função dependente que depende tanto da variável independente x quanto da variável independente y, né? Então, ó, eu estou pensando que embutido aqui no z tem tanto a variável x quanto a variável y. Não esqueça disso. Tá certo? E quando eu for derivar em relação a x, quem é que vai ser a variável? O x e o z também. Tá certo? Mas como função de x. Quando eu for derivar em relação a y, aí quem é a variável? O y e o z como função de y, tá? Então, ó, independente de eu derivar em relação a x ou y, o z é função. Ok? Tá? Quem vai ser constante? Ou vai ser o x ou vai ser o y. O z não, o z é função. Então, não é constante. Então, vamos lá. Então, eu quero fazer primeiro em relação a x. Então, isso é variável. Então, vai dar 3x ao quadrado. Mais, em relação a x, então, ó, esse é 0. Perfeito? Mas isso é função de x e y. Então, eu tenho que continuar. Então, é 3z ao quadrado, porque é função de x. Então, se deriva normalmente. Só que você está derivando em função de x. Então, isso é a derivada de z em função de x, porque este é a função. Então, tem que ficar assim, ó. X é a variável, eu podia pensar assim também. Ah, o x também pode ser assim? Pode, mas eu vou escrever x em relação a x, vezes isso, não é? Mas isso cancela, por isso que desaparece. Perfeito? Tá, tô aqui, né? Agora aqui, ó. Vou separar assim, ó. Vou pensar que é um produto de duas funções, ó.
essa função 6xy e a função z. Já que é um produto de duas funções, como é que faz? Deriva a primeira, vou deixar assim, ó, fazer bem lento. Só que em relação a x, e repete a segunda. Mais, repete a primeira. Lembra? Já que é um produto, derivada do produto. Né? As regras são a mesma. E eu vou derivar a segunda, só que eu estou derivando em relação a x, do mesmo jeito, só que eu escrevi para a notação. É porque aqui eu já vou fazer a derivada direta e aqui não. Isso aqui é a função, a derivada da função z em função de x. Igual, o 1 é constante, a derivada é zero. Perfeito? Então ficou assim agora. 3x ao quadrado mais 3z ao quadrado vezes derivada da função z em função da variável x, mais, agora aqui, ó, esse é variável e esses dois são constantes, então os dois repetem. A derivada do x é 1, c vezes 1 é 6, e o y é constante, repete. Z, né? Mais 6xyz, derivada de z em relação a x. Perfeito? O que eu estou buscando? A derivada de z em relação a x. Né? Eu podia ter colocado isso ou ter colocado só zx, né? Podia ter usado essa notação assim, ó. Daria na mesma, né? Isso não tem problema, que é a derivada parcial de z em função de x. Não tem problema. Como o meu objetivo é achar esse aqui, ó, eu vou pegar nesses dois e colocar o z em evidência. O dz dx em evidência, né? Porque é ele que eu quero colocar, que eu quero achar, né? Então, vou apagar essa linha, né? Na verdade, vou apagar essa linha, porque eu vou repetir a explicação para o outro também, né? Aí ficou assim, ó. 3z ao quadrado, né? Ó, essa parte. E esse outro aqui, ó. 6xy. Como ambos estavam multiplicando, então eu posso escrever dessa forma assim, ó. Por quê? Se eu multiplicar de volta, dá esse, e multiplicar de volta, dá esse outro. Não tem problema. Igual. Bom, como eu quero achar esse, então já que estou arrumando para isolar. Então, eu vou pegar este aqui e este aqui e passar para o segundo método. Menos 3x ao quadrado, menos 6xy. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Bom, e aí eu cheguei no objetivo, né? Ó. A derivada parcial de z em relação a x é igual. Vou colocar o menos em evidência. Aí ficou 3x ao quadrado mais 6xy, né? Ficou aqui o menos, né? Então, se eu multiplicar de volta, fica menos 3x e menos 6, né? Tudo certinho. E esse aqui que estava multiplicando, vai dividindo. 3z ao quadrado mais 6xy. Perfeito? Ok? Então é isso. Então, ó, já achei, né? Ó, a derivada. Vou apagar essa linha. Né? Escrever o resultado aqui. Ó. A derivada parcial de z em relação a x, que eu encontrei, deu menos 3x ao quadrado mais 6xy sobre 3z ao quadrado mais 6xy. Na verdade, a gente pode arrumar mais ainda, né? A gente pode colocar o 3 em evidência e ficar menos x ao quadrado mais 2xy sobre z ao quadrado mais 2xy. Né? Colocando 3 em evidência, né? Você coloca o 3 em evidência aqui, vai ficar só o x ao quadrado. Tira o 3 daqui, vai ficar 2xy. A mesma coisa o 3 aqui. Z ao quadrado e 2xy. Aí 3, cancela, dá 1, né? Então fica isso daí. Perfeito? É isso, né? Agora vamos à outra, né? Agora eu quero calcular a derivada parcial de z agora em relação a y. O processo mesmo de antes. Né? Então vamos lá. Constante, a derivada é zero. Mais 3y ao quadrado. Lembra que eu disse? O z é tanto função de x quanto função de y, né? Então, 3z ao quadrado, exatamente como antes. Só que o z é função de y, né? E eu estou derivando em relação a y. Então, dz dy. Antes foi dz dx, porque eu estava derivando em relação a x. Ó. Aí, de novo, vou separar em duas partes, né? Então, mas agora eu vou fazer mais direto, que agora já dá, né?
A derivada de 6xy em relação a y, a derivada desse é constante, repete, então fica 6x, né? Repete a segunda, mas aí repete a primeira, que é o 6xy, e a derivada da segunda em relação a y. Ah, mas a derivada de z não é 1? É, mas 1 vezes isso vai dar isso mesmo, então não faz diferença. E a derivada do 1 é 0. Perfeito? Novamente, como antes, coloca em evidência. 3z ao quadrado mais 6xy, né? E esses dois, tá certo? Derivada de z em relação a y igual a esse aqui passa menos 3y ao quadrado e esse aqui passa menos 6xz. Perfeito? 6xz. Perfeito? Eu acho que eu cometi um equívoco aqui, ó, no anterior. Dê uma olhada lá no vídeo. Eu acho que aqui é z, ó, não é y. Que é a mesma coisa que a derivada desse, né? E aqui... Deixa eu fazer, vou terminar isso e vou fazer de novo, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Rapidinho. Então vamos lá. Então dá 6xz, porque eu acho que o erro é aqui, ó. Lá vai dar yz, eu acho que eu copiei errado. Tá? Vamos ver de novo. Aí vai dar 3z ao quadrado, que o denominador é o mesmo que o anterior, que eu acabei de apagar, mais 6xy, né? Tá certo? Aí eu vou colocar o menos em evidência e vai dar menos 3y ao quadrado mais 6xz. Né? Eu acho que o equívoco é aqui. Eu acho que eu copiei errado, né? Porque é xz, então tem que dar yz, né? Quando eu for derivar aqui, ó, vai dar assim, ó. É 6. Quando eu vou derivar, vai dar yz. Foi aí que eu errei, né? Então, vou só escrever de novo o que estava antes. dz dx igual a menos 3x ao quadrado mais 6yz sobre 3z ao quadrado mais 6xy. Aí eu arrumei, né? Ficou x ao quadrado mais 2yz sobre... Você só perdoe o equívoco, né? Você vai identificar direitinho lá, tenho certeza. O processo é simples, não tem nada difícil, né? Para você ver, assimilar, né? Tá certo? Né? Porque quando eu colocar em evidência o 3, vai dar a mesma coisa. Vou apagar essa linha. Aí vai ficar assim, ó. Derivada parcial de z em relação a y, né? Vai dar... Coloca o 3 em evidência, aqui vai ficar y ao quadrado. E quando eu estou tirando 3 daqui, está ficando 2, né? Divisão. 6 por 3, 3 por 3, 1. E 6 por 3, 2. xz. Embaixo a mesma coisa. Z ao quadrado mais 2xy, né? Como eu disse, é similar, né? Eu tinha errado aqui, tinha colocado xy, né? Na hora de derivar, provavelmente eu me equivoquei, mas agora está certinho. Perfeito? Então, aqui as duas derivadas parciais. Como você vê, a derivada parcial é bastante simples, não muda nada em relação ao que a gente já viu anteriormente no cálculo 1, né? Tá certo? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos lá. Olha só. Então, era isso que nós estávamos querendo calcular, né? Tá aí. Aí tá aqui uma, né? Aquela que eu já tinha dito, né? Como eu disse, ó, né? Eu tinha cometido o equívoco aqui, tinha colocado xy e a yz. E a outra, né? Que a gente fez direitinho, né? Fazendo a outra, a gente percebe, né? Se a gente fez alguma coisa, porque elas se conectam, né? Elas se conectam. Perfeito? Então, era isso. Tá ok? Então, vamos... Na próxima aula, a gente vai ver derivada de ordem superior. Então, na próxima aula, a gente vê derivada de ordem superior, ok?